Bom dia! Manhã de 27 de outubro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 300. Já vimos 300 dificuldades como essa. Estamos vendo dificuldades no livro de Esdras. Esdras, capítulo 10, do verso 10 ao 44, e eu vou ler o verso 10 e depois o 44. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. O verso 11 diz: Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus vosso Pai, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E no verso 44, depois dá uma lista, todos esses tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Esdras ordenou que eles mandassem embora suas mulheres estranhas, separando-se delas, ou seja, praticando o divórcio. Vamos ao problema aqui. Esdras retornou os israelitas e mandou que eles mandassem as suas mulheres embora, as mulheres pagãs. Mas a dificuldade aqui se encontra no ensino do Novo Testamento, onde Paulo diz que não deve a pessoa se apartar da mulher incrédula. E que se o irmão tivesse uma mulher que não era crente, não deveria se apartar buscando separar dela. 1 Coríntios 7:12. E isso é contrário à instrução de Esdras. Vamos então à solução dessa dificuldade. Bom, podemos notar que a diferença nos ensinos são bem diferentes e foram também em diferentes épocas e diferentes tempos. Primeiro, no templo de Esdras, estamos falando do Antigo Testamento, onde o povo judeu deveria ser um povo separado e casar entre eles. Enquanto que Paulo, estamos falando do Novo Testamento, no tempo dos cristãos. No Novo Testamento, está falando do crente e não está falando da lei, e nem o crente está preso à lei do Antigo Testamento. E isso podemos ver comentários também em Mateus 5, 17 a 18. Também podemos acrescentar que aqui Paulo está envolvendo um princípio moral, enquanto que no Novo Testamento está falando de um princípio que o povo judeu deveria ser separado. Por isso que Esdras mandou que eles despedissem suas mulheres. Enquanto que Paulo ensina em 1 Coríntios 7,14 que o marido crente santifica a mulher não crente. Paulo também não está falando de mulheres pagãs ou de diferentes nacionalidades. Paulo está falando de crentes e não crentes, que é diferente do tempo de Esdras, aonde alguma dessas mulheres praticavam a idolatria e poderiam influenciar de alguma forma os seus maridos. É mencionado até o caso de Salomão, que permitiu que suas mulheres corrompessem o seu coração. E isso está em Neemias 13, 25 a 26 e 1 Reis, capítulo 11, verso 2. Segundo o fato dessas mulheres serem pagãs, algumas delas eram moabitas e amonitas, de acordo com o texto de Esdras 10:30 e Neemias 13:23. O que seria? Essas mulheres adoravam outros deuses e isso influenciaria tremendamente o culto ao Senhor Deus, conforme Êxodo 34:16 e Deuteronômio 7:3. Terceiro, essas mulheres eram esposas extras que esses homens tinham, além de suas mulheres judias, e por isso Deus, que proibia a poligamia, aqui foi uma questão de mandar essas mulheres estranhas embora. 1 Reis 11:1 fala de Salomão e suas diversas mulheres. Eles estavam violando algo que Deus tinha dito de não multiplicar esposas, como Salomão fez,
Deuteronômio 17:17, e também a prática da idolatria condenada em Êxodo 24:5. Portanto, essa situação de Esdras é diferente da situação de Paulo. Paulo está falando aos irmãos, Paulo está mencionando esposas que eram não crentes. 1 Coríntios 7:2. E por isso, Paulo diz que o marido crente influencia a sua esposa, quem sabe para que ela se converta, e também é santificada pelo marido crente. Portanto, não vemos aqui dificuldade, a não ser o entendimento cultural da época em que Esdras ordena e que Paulo também ordena. Bom, com isso nós terminamos essa última dificuldade no livro de Esdras. Amanhã falaremos no livro de Neemias. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Há vários canais da Bíblia, mas você tem que pôr PR Eugênio Piacentini para identificar o nosso. Subscreva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.